Bom dia, tudo bem? Deixa eu colocar aqui nosso título. Pílulas. Bom dia. Ju, bom dia, querida. Bom dia, Raíssa. Bom dia, Helena. Tudo bem? Camis, querida, bom dia. Falei de você ontem. Deixa eu pôr no título aqui, gente. Ai, é tão difícil fazer isso com o celular posicionado, né? Tudo bem, Raíssa? Que saudade! Bom dia, queridas. Deixa eu fixar aqui. Pronto, foi. Vocês estão bem? Bom dia. Eu falei de você para o seu irmão, Camis. Bom dia para todo mundo, sejam bem-vindas. Vamos lá. Gente, que semana, né? Gente, voltou, desculpa, veio uma mensagem aqui que minha conexão tava ruim. Não sei se travou para vocês. Eu acho que agora voltou, né? Vocês estão me ouvindo? Tá tudo certo? Acho que sim, né? Acho que agora voltou. Vamos lá. Até a internet tá cansada essa semana. Mas vamos lá, gente. Só me fala se vocês estão me ouvindo. Porque agora eu não sei se travou tudo. Ah, tá tudo ok. Obrigada, Ju. Então vamos lá. Gente, vamos falar de conteúdo, tá? E a primeira coisa que eu quero falar é que conteúdo é a melhor vitrine para sua marca pessoal e profissional. Então eu sempre falo isso até para quem trabalha no corporativo, né? Porque as pessoas acham que produzir conteúdo, compartilhar conteúdo na internet, é só para quem quer vender alguma coisa, é só para quem quer vender algum serviço, e longe disso, né? O conteúdo ele serve inclusive para construir a nossa reputação. Então essa é a primeira coisa, né, a primeira crença que eu queria quebrar aqui. A produção de conteúdo, ela é a melhor vitrine para sua marca. Por quê? Porque ela transforma a sua marca em uma fonte de conhecimento relevante. As pessoas começam a te acompanhar no LinkedIn, no Instagram, num blog, enfim, onde quer que seja, né, independente do canal, elas começam a te acompanhar porque elas sabem que ali elas vão encontrar um conhecimento que agrega valor para a vida delas. E isso ajuda a construir reputação, né? As pessoas começam a te ver como uma especialista em determinada área, em determinado nicho, em determinado assunto, né? Então, por isso que a produção de conteúdo hoje ela é tão... tá todo mundo falando disso. Bom dia, Si! Então, é isso. A produção de conteúdo, né? O conteúdo de valor, ele ajuda a construir reputação. E aí, outra crença que eu já quero quebrar aqui, não é sobre se vender, porque às vezes as pessoas também falam pra mim isso. Ai, Dani, mas eu não quero compartilhar conteúdo porque parece que eu tô me vendendo na internet. Não, você não tá se vendendo, você tá vendendo o seu trabalho. Oi, Jo, bom dia. Você está vendendo o seu conhecimento, você está colocando, na verdade, o seu conhecimento a serviço das pessoas, né? Então não é sobre se vender, é sobre vender o seu trabalho, sobre colocar tudo que você sabe a serviço das pessoas, tá? E o conteúdo ele pode ser usado de forma muito estratégica para comunicar o que você deseja construir, né, a imagem que você deseja construir para sua marca pessoal ou para o seu negócio. A gente vai falar um pouquinho mais disso hoje. É isso, sim, porque muita gente às vezes fala para mim, ai Dani, mas eu não quero divulgar conteúdo por isso, porque eu vou estar me vendendo. Eu falo, gente, não, você não está se vendendo, você está vendendo o seu trabalho, né? Você está dividindo conhecimento, então é outro lugar, né? Não é esse lugar de autopromoção pela autopromoção. E aí, quando eu falo disso também, outra coisa que as pessoas me perguntam muito é, mas Dani, bom dia, Cris, mas Dani, eu vou dar o meu conhecimento, eu vou compartilhar conhecimento de graça, que principalmente quem vende serviço, né, tem essa dúvida, eu vou dar o meu conhecimento de graça aqui, mas será que depois as pessoas vão pagar pelo meu serviço? Será que, né, eu sou uma coach, então eu vou começar a ensinar as pessoas, sei lá, sou uma coach de carreira, eu vou começar a ensinar sobre transição de carreira aqui na internet, mas será que depois as pessoas vão pagar pelo meu serviço? Gente, elas vão. Primeiro, elas vão pagar
para ter uma visão técnica e especialista de alguém no processo, junto com elas, para que esse processo evolua mais rápido, né? Porque é isso, hoje a gente tem informação, gente, de graça, de qualquer coisa que a gente quiser aprender na vida hoje, a gente consegue fazer isso de forma gratuita, buscando na internet, enfim, livros, YouTube e tal. Mas quando você tem um profissional, um especialista te acompanhando, esse processo vai muito mais rápido, né? E porque não é o seu core business, por exemplo, eu quero, né? Eu fiz um curso agora de óleos essenciais. É isso, tem muita informação sobre óleos essenciais de graça, mas eu quis comprar um curso de uma especialista porque não é o meu core business, eu não trabalho com óleos essenciais, então eu não quero passar 5 anos lendo, buscando referências, eu quero alguém que me traga o conteúdo editado, né? Alguém que me fale, olha, o básico que você precisa saber de óleos essenciais está aqui, esse é o mais relevante, né? Então não é o meu core business, né? Então, não tenha receio de compartilhar o seu conteúdo. Eu sempre acredito que a gente vende para quem conhece e entrega de graça para quem não conhece. Acho que esse é muito o princípio aqui da internet. Você vai entregando conteúdo de graça para quem não te conhece, para que essas pessoas passem a te conhecer e aí comprem de você, né? Então, não tenha medo de dividir o que você sabe aqui na internet. E aí, o conteúdo, ele pode ter 5 propósitos, né? Primeiro, educar. Ele pode ser um conteúdo que ajuda, né, alguém a aprender algo. Ele pode prestar um serviço. Ele pode inspirar. Ele pode noticiar. Ou ele pode entreter, né? Então, tem esses 5 propósitos. Mas, além dos propósitos, quando você estiver produzindo esse conteúdo, né, você vai pensar, tá, o que eu quero? Eu quero só noticiar algum fato? Eu quero entreter as pessoas? Eu quero inspirá-las? Mas, além desses propósitos, a gente tem que pensar nos nossos objetivos como marca, né? Isso, para que as pessoas queiram mais com mais direcionamento. Exatamente isso, Jo, exatamente. Então, assim, as pessoas vão comprar de você, né? Porque elas querem direcionamento, porque elas têm um método. Eu falo muito isso, eu divido esse conhecimento aqui na internet, mas as pessoas continuam comprando de mim porque elas querem um método. Elas não querem o conhecimento solto aqui, né? Quer dizer, querem também, mas não querem só isso, enfim. Mas é isso, quando a gente vai então começar a compartilhar conteúdo, a gente tem que pensar naqueles propósitos, né? Qual é o nosso propósito, mas também, e tem gente que só pensa nisso e esquece de pensar no objetivo de marca, né? Qual que é o meu objetivo de marca nesse momento e como é que meu conteúdo pode me ajudar com esse objetivo? Então são basicamente 4 objetivos. O primeiro, criar conexão e afinidade com as pessoas, né? E como é que você faz isso? Por exemplo, quando você traz aqui uma história da sua vida e aí as pessoas se conectam com aquilo porque elas também viveram isso. Então, por exemplo, quando eu falo da minha transição de carreira, né, do corporativo para o empreendedorismo, várias pessoas se conectam com essa história porque ou viveram isso também, ou estão vivendo ou querem viver. Então esse é um primeiro objetivo, conexão e afinidade. Um segundo objetivo, posicionamento, né? Eu quero me posicionar sobre algum tema, então eu vou compartilhar ali algo que eu acredito, que eu defendo, para me posicionar. Um terceiro objetivo, autoridade. Eu quero gerar autoridade para minha marca. Então eu vou compartilhar conhecimento, eu vou ensinar, eu vou tirar dúvidas, né? Eu vou dar aula, que é o que eu estou fazendo aqui, para gerar autoridade para minha marca pessoal. E o último objetivo de marca, engajamento, né? Eu quero que mais pessoas cheguem aqui no meu perfil, eu quero que mais pessoas conheçam o meu trabalho, então eu vou fazer, por exemplo, um post que seja mais viralizável, eu vou fazer Reels, né? Que agora a entrega do Instagram tá ótima para Reels, então eu vou tentar fazendo Reels, tem um monte de gente fazendo isso. Eu vou colocar uma foto minha, porque fotos, geralmente quando a gente coloca um post com uma foto nossa, ele tem um engajamento maior, né, por conta da conexão, então a gente pode ter esse objetivo também. Então isso que eu falo que é importante, a gente pensar não só no que a gente quer proporcionar, qual que é o propósito daquele conteúdo, mas o que também a gente quer como marca, né? E uma coisa que eu sempre falo é que a gente pode transmitir o nosso conteúdo de valor sendo professor ou sendo especialista. Qual que é a diferença entre os dois, né? Então, o professor é aquele que ensina e transmite conhecimento e conteúdo, né? Ele sabe ali sobre algum tema, algum assunto e ele vai transmitir aquele conhecimento.
O especialista, ele também transmite conhecimento, mas ele também agrega a sua opinião. Ele traz uma análise, ele traz uma visão crítica, ele traz uma experiência atrelada àquele conhecimento, né? Então esse é um ponto importante também para as minhas clientes que falam: ai, Dani, eu quero ser vista como especialista nesse nicho, nessa área. Eu falo, então faça mais conteúdo especialista, né? Que não é só o conteúdo que fala, ai, gente, olha, é isso aqui. Não, é isso aqui e eu acredito nisso, né? É o conteúdo que traz opinião, que traz uma análise, que traz uma reflexão, que traz uma visão crítica, tá? E aí, toda vez que eu vou falar de um outro tópico, eu falo e aí, né? Muito engraçado, a gente começa a perceber os vícios de linguagem aqui. Mas vamos lá. Quando a gente está também pensando em conteúdo de valor, né? Qual que é e isso são estudos, né, que os especialistas aqui de marketing digital vão fazendo para ver qual que é a fórmula ali. Vocês sabem que eu não gosto muito de fórmula, mas qual que é a fórmula ali que mais funciona? Então, tem uma fórmula que diz que 90% do tempo a gente tem que engajar e 10% do tempo a gente tem que vender. Então, assim, o que é isso, né? 90% do tempo a gente compartilha conteúdo que agrega valor, que aproxima, que conecta, que inspira e que transforma. E aí, nos outros 10% a gente vende. O terapeuta entra como especialista, sempre geramos reflexões e novos olhares. Exatamente isso, Jô, exatamente isso. Né? Você traz ali a tua opinião, o teu olhar sobre determinado conhecimento. E é isso que gera o diferencial. Porque, gente, o conhecimento, né, é igual para todo mundo. O que gera diferencial aqui é justamente a nossa percepção. É justamente o que a gente acredita, né? Bom dia. Bom dia para quem entrou agora. Então é isso, 90% do tempo a gente engaja com conteúdo de valor, 10% do tempo a gente vende. E esse 90% do tempo, porque aí tem gente que fala, Dani, mas é muito pouco 10% para vender. Mas os 90% desse tempo que você está engajando com conteúdo de valor é uma propaganda, gente, até mais efetiva. E para mim, assim, quem é um grande exemplo aqui na internet, um case que construiu, né, toda a tua audiência, que hoje é um absurdo, acho que ele já tá em 1 milhão de pessoas, nem sei, faz tempo que eu não olho, mas eu acho que ele tá muito próximo de 1 milhão de pessoas, é o Ricardo de Carvalho, né? Ele construiu todo esse império dele aqui no Instagram com essa fórmula. 90% do tempo ele tá engajando, ele tá falando ali sobre o que ele acredita, né, sobre a vida dele, sobre as crenças dele, sobre os pilares da vida dele, e 10% do tempo, acho que hoje até menos, ele fala do produto dele, né? Ele fala do novo mercado, do que ele vende e tal. Então ele acho que é um case perfeito de quem usa essa fórmula dos 90-10, tá? E aí, então assim, resumindo toda essa primeira parte, né? O foco do seu conteúdo, ele deve ser, né? Primeiro, ele deve gerar autoridade. Bom dia, querida. O foco do conteúdo, ele deve primeiro gerar autoridade, entregando o seu melhor, né? Entregando o melhor conhecimento que você tem. Segundo, criar conexão e identificação com a sua audiência por meio da sua visão, das suas histórias, das suas reflexões, das suas opiniões. Gerar diferenciação através do seu posicionamento. Bom dia. E expor a sua opinião, conhecimento, etc. Tem a ver com passar credibilidade também, total, Camis, total a ver, né? Porque quando você começa a expor ali o seu conhecimento, trazendo a sua opinião, a sua reflexão, e isso agrega valor, isso faz sentido para outra pessoa, naturalmente você começa a ter mais credibilidade, né? E quando você tem mais credibilidade, você gera mais confiança, gera mais reputação. Né? Então é isso, é exatamente esse o processo, né? Exatamente esse, perfeito, adorei. Então é isso, né? Resumindo, gerar autoridade entregando o seu melhor, né? Criar conexão e identificação com a sua audiência, criar diferenciação através do seu posicionamento e uma coisa muito importante, bom dia, Muri, ensinar como aplicar o seu conhecimento, porque, gente, o que acontece muito aqui hoje também, as pessoas ensinam o quê? Mas nunca ensinam o como, né? Então a gente vê muita gente falando o que você tem que fazer, o que você tem que fazer, mas não ensinam como. Então as pessoas ficam assim, tá, mas como é que eu coloco tudo isso em prática? Né? Isso acontece muito com as minhas mentoradas, elas chegam assim, nossa, Dani, fiz um curso de marketing digital, fiz um curso daquilo, mas não consigo sair do lugar, não consigo colocar em prática.
nada disso. Então acho que isso é uma forma também da gente passar credibilidade, Camis, a gente ensinando não só o que, mas ensinando o como também, ensinando as pessoas a colocarem o conteúdo, o conhecimento em prática, né? Acho que, aliás, esse também essa é uma forma de criar diferencial aqui na internet que eu acho bem bacana. E aí eu trouxe caminhos, né? Caminhos práticos, porque esse é um objetivo meu também, né? Quando eu falo que eu quero democratizar esse conhecimento, é justamente isso. Eu quero trazer o conceitual, mas eu quero mostrar caminhos também para colocar isso em prática. Se puder falar um pouco do seu processo de criação da news. É a melhor das melhores. Você não tem ideia de como eu fico feliz de ouvir isso. Ju, aliás, a news teoricamente sairia amanhã, que é dia 1º, mas como é feriado, eu ainda não terminei, amanhã também é aniversário do meu pai, então acho que eu não vou conseguir terminar, então ela sai na segunda, né, no primeiro dia útil, tá? Mas fico muito feliz que você gosta, eu tô cheia de planos pra news, e aí o que eu vou fazer então? Eu vou colocar isso como um próximo tópico. Adorei a sugestão de tema, mas tem, né, estratégias para criação de uma news, então adorei. Já vou colocar aqui como sugestão de tema para uma próxima, tá? E bom dia, Nicole, a família Vergara em peso aqui hoje. Obrigada, gente. E então é isso. Vou falar, tá? Da news e aí já fica o recado, sai na segunda-feira. Quem ainda não se inscreveu, o link tá na minha bio. Então, caminhos, né? Caminhos, como eu tava falando assim, esse é um dos meus objetivos também com a minha produção de conteúdo aqui, né? Mostrar o conhecimento, o conceitual, mas trazer caminhos pra gente colocar isso em prática. Primeiro, ter uma linha editorial ajuda muito. Dani, o que é uma linha editorial? Pensa numa revista, né? A gente tem uma revista ali, ela tem... Bom dia, Ana Carolina. Ela tem uma linha editorial e dentro dessa linha editorial a gente tem uma série de editorias, né? Então, é muito legal quando a gente começa a pensar nesse conceito para a nossa produção de conteúdo também. Por quê? É uma direção que a gente vai dar ao nosso conteúdo para que a produção de conteúdo ela fique mais estratégica e não fique tão aleatória, né? Não fique aquela coisa de cada dia eu falo de uma coisa, e aí você acaba sendo super generalista e não se mostra como especialista em nada. Então, ter uma linha editorial vai orientar essa sua produção de conteúdo. E é uma coisa muito bacana porque possibilita, primeiro assim, ela te ajuda, né? Quando você tem essa linha editorial muito clara, ela te ajuda nessa produção de conteúdo, porque você sabe exatamente que caminhos ali você tem para o seu conteúdo, e ela também possibilita a clareza para quem te segue, né? Porque as pessoas começam a te seguir ali por um tema, e aí para elas fica muito claro o que você aborda. Então elas sabem que ali na tua página, no teu perfil, no teu LinkedIn, elas vão encontrar determinado tipo de conteúdo, né? Porque é ruim quando a gente começa a seguir uma pessoa por conta... Eu tenho um exemplo assim, eu seguia uma nutricionista porque eu adorava o conteúdo dela técnico de nutrição, e aí depois ela começou a falar tanto da vida pessoal dela, mas assim, ela começou a ser meio coach, falando de relacionamento e tal, e aí eu parei de seguir, porque eu tava ali pelo conteúdo dela como nutricionista, né? Então isso é muito legal, quando as pessoas sabem o que elas vão encontrar no nosso perfil, que tipo de assunto que a gente aborda. E é isso, né? Pensa numa revista com os editoriais. Que editoriais que eu posso ter ali no meu conteúdo? Então eu, por exemplo, eu tenho um editorial ali de conhecimento técnico, né? Que eu quero falar de branding, de reputação, de construção de posicionamento, de autoridade. Então esse é meu editorial mais técnico. Bruna, bom dia. Eu tenho o meu editorial de comportamento humano, que é onde eu quero falar de autoconhecimento, porque é importante, né? É a base de todo o meu trabalho. Então eu quero falar de conhecimento, eu quero falar de comportamento de consumo, de tendências de comunicação, de comportamento de uma forma geral. E tem outra editoria que é um pouco mais de lifestyle, que é onde eu quero dividir um pouco da minha vida, um pouco do que eu gosto de fazer, o que eu tô lendo, o que eu tô aprendendo, né? Então, para mostrar um pouquinho quem é a Dani, quem é a pessoa que tá por trás disso aqui. Né? Então eu tenho basicamente essas 3 editorias, e aí eu tenho uma série de assuntos que eu posso abordar dentro de cada uma delas. E o que é muito legal nesse processo? Quando eu vou criar conteúdo, eu falo,
nos últimos posts eu fiz nos últimos posts, nos últimos stories eu falei de um lado mais técnico, então agora deixa eu mesclar um pouquinho e trazer um pouco mais esse lado de autoconhecimento, de comportamento humano. Então você consegue ir navegando por essas editorias e torna a sua produção de conteúdo aqui muito mais bacana, né? Igual a revista mesmo, né? Você olha lá a revista, ela fala de um tema depois de outro, mas óbvio, tudo dentro de uma linha editorial, né? Então, isso é muito legal. Se vocês acharem bacana, a gente pode inclusive um dia fazer uma aula só sobre conteúdo e linha editorial, porque, gente, eu trago em meia hora, né? Óbvio, eu trago o resumo do resumo aqui, daria pra falar horas disso. Então, depois me mandem mensagem, me falem, Dani, fala mais disso, putz, super legal, igual a Ju que pediu aqui para falar do processo, né, de criação de conteúdo para news. Então vão me contando o que vocês querem aprofundar, que aí a gente vai aprofundando, tá? Porque nessa meia hora eu trago uma mega síntese aqui. Um segundo caminho muito bacana, planilhe. Eu tenho, mas ainda sou generalista e vejo conexão, mas a gente vai falar, eu vou falar um pouquinho aqui também às vezes as pessoas falam, ai Dani, o meu conteúdo não engaja tanto, e eu vou trazer aqui possíveis porquês, né? Por que talvez seu conteúdo não esteja engajando tanto. Mas, Jô, faz esse exercício de construir uma linha editorial. Vai te ajudar muito, muito, muito. É bem legal. E aí, segundo caminho então, né? Planilhe as dúvidas da sua audiência. Gente, isso é muito bacana. Porque as pessoas, elas buscam líderes de pensamento na internet. Eu falei um pouquinho disso naquela primeira aula de marca pessoal, né? As pessoas querem líderes ali que mostram qual que é o caminho, que ajudem, né, a colocar o conhecimento em prática. Então, quando você entende quais são as dúvidas da sua audiência, você começa a ajudar as pessoas com o seu conhecimento. Então, por isso que eu adoro falar isso aqui, né? Me mandem temas, quais são as dúvidas, onde vocês estão tendo dificuldade, me manda isso. Porque aí eu vou poder fazer um conteúdo que agrega mais valor, né? Porque às vezes eu tô achando que tá todo mundo perdido num ponto e não, a dificuldade das pessoas é outra, né? Então isso ajuda muito. E eu sempre falo que eu quero fazer um conteúdo gratuito aqui que faça as pessoas pensarem assim, gente, se ela já me ajuda tanto assim de graça, imagina pagando, né? Então esse é o objetivo, é realmente atender às necessidades, às dúvidas das pessoas. Ah, tá bom, você tem uma linha editorial, esses são os temas, guarda-chuvas para gerar meus... Ah, perfeito, perfeito, é esse o caminho, perfeito. E aí, uma coisa legal, assim, você ir às vezes num perfil de um concorrente, né, entre aspas, que eu também já falei dessa coisa, que eu não acredito muito nessa coisa da concorrência para marca pessoal, mas você ir no perfil de alguém que é do seu segmento e olhar também ali nos comentários o que as pessoas estão perguntando, quais as dúvidas delas, né? Então isso ajuda a gerar esse banco aí de dúvidas para depois você produzir conteúdo, né? Outra coisa, as pessoas me perguntam pelo direct, aí eu vou planilhando, olha, as pessoas estão me perguntando sobre isso, amigas, né? Ai, Dani, olha, tô com dúvida disso, tô com dúvida daquilo, então ótimo, vou planilhando, então eu vou gerando um banco de dúvidas ali, que aí isso depois me ajuda na produção do meu conteúdo. E aí, gente, nada é óbvio, né? Às vezes a gente fala assim, eu não vou... Eu até tive uma cliente que me falou isso esses dias, ela falou, Dani, eu recebi um inbox falando assim, me explica o que é o coaching? E ela falou, nunca imaginei fazer um post falando o que é o coaching, porque pra mim era óbvio, as pessoas sabem o que é um coaching. E não, gente, é óbvio pra gente, né, que tá ali naquele universo, que estudou aquele universo, mas pras pessoas não. Então, assim, nada é óbvio, né, a gente tem que partir desse pressuposto para não deixar de fazer conteúdo, às vezes, que vão ser esclarecedores. Outro exemplo ótimo, né, eu tenho uma cliente que é terapeuta ocupacional e um dia ela falou, né, eu sou TO, e ela falou, Dani, comecei a receber um monte de perguntas, o que é TO, o que é TO? Porque na área é normal quem é terapeuta ocupacional falar que é TO, mas gente, pra quem não é da área, se eu falar pra vocês eu sou TO, um monte de gente fala, o que é isso? O que é TO? Né? Já me deparei com pessoas que não sabem o que é autoconhecimento. É isso, Jô, é isso. A gente acha que todo mundo sabe o que é autoconhecimento, porque todo mundo fala de autoconhecimento. Não, né? Eu já recebi pergunta também na caixinha, Dani, qual a diferença de naming e branding? Eu nunca tinha imaginado fazer um conteúdo sobre isso, né? Porque eu achei que as pessoas sabiam a diferença, não sabem, então nada é óbvio, né? E aí, tem 3 perguntinhas aqui. Oi, Daniele, bom dia. 3 perguntinhas aqui que podem ajudar também nisso.
O que faz os seus clientes, né, perderem o sono à noite? Quais são os problemas que eles têm? O que essa cliente precisa no dia a dia, né? Quais são as necessidades dela? E quais são seus desejos? Então são 3 perguntinhas que podem ajudar a gente também a ir planilhando possíveis temas para depois fazer essa produção de conteúdo. Aprendi com meu pai que o que é óbvio para mim não é para o outro. Devemos explicar tudo. Exatamente, é isso. Nada é óbvio. A gente tem que partir desse pressuposto, né? Perfeito. E eu sou fã do seu pai, né? Então já adorei. E aí, para quem vende serviço, a gente tem também alguns caminhos aqui, né, que é o seguinte, mais algumas ideias de conteúdo, né, a gente falar sobre benefícios do que a gente oferece, vantagens do que a gente ensina, por que o que a gente ensina é útil, a transformação que aquilo gera, resultados que a pessoa vai conseguir alcançar se ela aplicar o que a gente ensina, o que a pessoa tem que fazer para investir em determinada coisa, e despertar o interesse para o serviço pago, né? Quando a gente começa a falar disso, a gente vai despertando esse interesse para o serviço pago, e isso é muito bacana. E aí, a gente, né, eu falei que eu ia falar aqui de fatores prováveis de por que o conteúdo não está engajando. Então isso eu recebo muito essa dúvida também. Eu recebo, inclusive, eu tenho um produto que é a consultoria Express, né, que é uma consultoria pontual para algum problema, e eu recebo clientes falando: Dani, o meu problema é o meu conteúdo não engaja. O que pode estar acontecendo? Então, gente, é óbvio que assim, podem ser inúmeros fatores, mas eu trouxe alguns aqui, né? Então, primeiro, pode ser que seu conteúdo esteja muito impessoal, que é muito desse conteúdo professor, né? Aquele conteúdo que só traz um conhecimento, mas não traz a tua visão, não traz a tua opinião, não traz a sua análise, né? Então, um conteúdo muito frio, muito impessoal, não traz a sua personalidade, não traz quem você é, o que você acredita. Então, esse pode ser um primeiro ponto. Isso acontece muito, né? As pessoas ficam nessa coisa de eu preciso ensinar ali, eu preciso, né? E não trazem quem elas são, não trazem a essência aqui pro conteúdo. Segundo ponto, conteúdo muito raso, né? Porque nessa coisa também de nada é óbvio, a gente começa às vezes a trazer conceitos que são muito rasos. E aí as pessoas não engajam, porque elas, não, isso eu já sei, né? Então, assim, a gente tem que, na verdade, fazer esse mix, né? Que é o tal do funil também, que não sei se vocês já ouviram falar. Porque a gente tem no nosso perfil pessoas que já entendem um pouco do assunto e pessoas que não entendem. Então, a gente tem que sempre pensar em fazer esse mix, né? Trazer um conteúdo mais raso para quem tá chegando agora, mas de vez em quando aprofundar um pouquinho mais para quem já tá aqui acompanhando. A gente já entende um pouco do assunto. Além de tudo isso, nós aprendermos a desenvolver uma comunicação efetiva, clara, direcionada às transformações. Perfeito, estou aprendendo. Perfeito, é isso. Eu também, tá todo mundo aprendendo, né? Outra coisa, né? Outro fator que pode ser que não esteja gerando esse engajamento. Muita dica, pouca reflexão, pouca história e verdade, né? Que, de novo, aquela coisa muito impessoal, só dica. 5 dicas para você fazer aquilo, 5 dicas para aquilo, 5 dicas. Então, muita dica e pouca história, né? Pouca experiência. Então, assim, eu sou super a favor de trazer dicas, mas assim, traz a dica e conta um pouco da tua história, em que momento você aplicou aquilo, em que momento você usou aquela dica e trouxe resultado. Traz um pouco, né, de você, da sua verdade. Falta de interesse em se conectar com o público, gente, né? Isso acontece muito. Pra mim, isso aqui é eu até fiz um post esses dias falando sobre isso, né? Pra mim, isso aqui é uma rede social, não é uma mídia social. Qual que é a diferença? A gente tem que se relacionar, né? Então, tem que estar aqui muito aberta pra realmente me conectar com as pessoas. Então, assim, você tá respondendo os comentários, você tá dando atenção pras pessoas, né? Então, às vezes você não tá tão interessado em se conectar com o seu público e isso gera também esse baixo engajamento. E perfil ruim e audiência errada, né? Então, isso acontece muito também com quem tá começando e aí tem um perfil, por exemplo, que tem muitos amigos, muita família. Só que nem sempre essas pessoas são o seu público-alvo, né? Então, as pessoas não engajam. Isso aconteceu até comigo uma vez e foi engraçado, porque eu fiz uma série de vídeos com convidadas que chamava Minha Marca com Alma, que foi bem legal, quem quiser ver até tá no meu YouTube. E aí, no final, eu fiz uma pesquisa, né? Fiz uma enquete lá com a audiência. Vocês gostaram, não gostaram? E aí teve uma pessoa que votou que não gostou. E aí eu fui ver quem era.
E era justamente uma pessoa que me conhece há muitos anos, mas que não é o meu público-alvo. Então, natural que ela não tenha gostado, né? Então, é isso. Já excluí todo mundo. É um pouco disso, Jô. Assim, deixar aqui realmente as pessoas que tenham a ver, né, com o que você quer falar. Gente, já 8h30, ó, pra acabar então. Recados finais aqui. Nossa, a gente pode até um dia falar mais sobre isso, porque tinha mais coisa, mas hoje realmente eu preciso acabar, porque aliás eu tenho uma reunião agora 8h30, mas vamos lá. Então, primeiro, qual que é seu objetivo nas redes, né? Como usar o conteúdo de forma estratégica para mostrar, para construir o posicionamento que você quer para a tua marca, né? Acho que esse é o meu recado final, assim. E outra coisa, mensurar o progresso não é por likes, né? Como é que você mensura, então, se o seu conteúdo está realmente engajando? Porque o que a gente mais tem aqui é seguidor fantasma, que consome o nosso conteúdo, mas não curte, não comenta. E isso é natural, gente, é normal. Eu também sou assim, né? Então, como é que a gente mensura o progresso? Você está sendo convidada para falar sobre esse tema, as pessoas estão te perguntando, tirando dúvidas, né, com você sobre esse tema, elas te indicam, elas te recomendam, tá tendo um crescimento orgânico do seu perfil, né? Então tem uma série de outras métricas que mostram se esse conteúdo tá fazendo sentido ou não. Não é só por likes, tá bom? Gente, obrigada. Eu me sinto às vezes aqui disparando, né, conhecimento, mas é porque realmente a ideia é ter meia hora de conhecimento de valor aqui, de conhecimento mais técnico, não ficar enrolando. Mas, de novo, eu trago uma síntese de um assunto que daria para falar 2 horas aqui. Então, assim, se vocês quiserem, Dani, fiquei com dúvida, Dani, aprofunda nesse tema aqui que para mim não ficou claro, ou tenho dificuldade nisso, me mandem mensagem, eu vou adorar. E é isso, espero que vocês tenham gostado. Uma ótima sexta, um ótimo fim de semana, e obrigada pela presença de vocês aqui. Obrigada, viu, Jô? Adorei. Bruna, amei o que pude ouvir. Que bom, Bruna. Vai ficar gravado. Gente, eu sempre deixo gravado, porque eu não quero também causar essa ansiedade nas pessoas, sabe? De, ai, não peguei ao vivo, meu Deus, tem que parar minha vida pra pegar ao vivo. Então, eu sempre deixo gravado. Tá bom? Obrigada, Ju, pela sua companhia de sempre aqui. Um beijo.